Olá, seja bem-vindo ao canal Palavras Sagradas, Ilustrada. Hoje vamos mostrar 3 pecados sexuais mais terríveis da Bíblia. O terceiro, você vai se surpreender. Então já deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. E vamos bater a meta de 50 likes nesse vídeo. Os pecados sexuais mais terríveis da Bíblia são frequentemente mal compreendidos. Muitas pessoas acreditam erroneamente que todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. Mas isso não é verdade, e a Bíblia deixa isso claro. Os pecados não são iguais. Há diferentes níveis de gravidade e, consequentemente, punições variadas para diferentes pecados. Este é um ponto crucial que precisa ser entendido, pois muitas vezes se pensa que alguns pecados não resultarão em punição ou que são insuficientes para a condenação eterna. No entanto, todos os pecados, independentemente de sua gravidade aparente, são ofensivos a um Deus infinito e eterno, e por isso merecem uma penalidade infinita e eterna. Cada pecado leva à separação de Deus, e sem arrependimento resulta em condenação eterna. Contudo, é vital reconhecer que, embora todos os pecados possam levar ao inferno, nem todos incorrerão no mesmo nível de punição divina. As consequências atribuídas por Deus variam conforme a gravidade do pecado. Por exemplo, um assassinato em massa não é o mesmo que contar uma pequena mentira. Existem claramente diferentes categorias de pecados, e enquanto ambos são pecados, pertencem a categorias completamente diferentes. Alguns pecados são realmente piores que outros, afetando tanto o indivíduo quanto a comunidade de maneiras mais severas, o que justifica as diferentes punições para diferentes pecados. Assim como nos sistemas de justiça terrestres, onde um ladrão não recebe a mesma punição que um assassino, princípios semelhantes se aplicam no contexto divino. Não seria justo ou razoável impor a mesma punição a alguém que mentiu e a alguém que cometeu um assassinato. A diferenciação nas penalidades reflete a gravidade e o impacto de cada pecado, tanto nos tribunais humanos quanto no julgamento divino descrito na Bíblia. Em meus estudos da Palavra de Deus, uma categoria específica de pecado se destaca: os pecados sexuais. Através de uma análise das Escrituras, particularmente no livro de Provérbios e em 1 Coríntios, fica claro que os pecados sexuais são considerados excepcionalmente perigosos. O livro de Provérbios indica que, em certos casos, as repercussões e consequências dos pecados sexuais podem ser irreparáveis, destacando um impacto particularmente grave em comparação com outros tipos de pecado. O pecado sexual é muito sério, afetando o corpo, a mente, a alma e, mais importante, a eternidade de uma pessoa. As pessoas frequentemente subestimam essa categoria de pecado, mas Deus não o faz. Como ministro, testemunhei como esse tipo de pecado transforma indivíduos, altera vidas e pode arruinar casamentos, traumatizar crianças e desmembrar famílias. Subestimamos grosseiramente e de forma irresponsável a seriedade do pecado sexual, que é um dos pecados mais viciantes e insidiosamente silenciosos. Em minha experiência pastoreando pessoas com dependência de drogas, vi como o vício pode compelir indivíduos a agir fora de seu caráter, a roubar, mentir, trapacear e até vender seus próprios corpos por drogas. Quero deixar claro, o pecado sexual é ainda mais viciante do que o vício em drogas. Não estou exagerando ao afirmar isso. Se existe uma categoria de pecado que pode destruí-lo enquanto você ainda está vivo, é o pecado sexual. Ele tem o poder de consumir seus pensamentos e distorcer seus valores, levando a um ciclo de culpa e segredo difícil de romper. Infecta relacionamentos, semeando desconfiança e traição entre entes queridos. Pode levá-lo a um inferno pessoal, onde você não quer pecar, mas não consegue se conter, arruinando sua vida de maneiras que você nem imaginava possíveis.
As consequências do pecado sexual podem ir além da turbulência pessoal, causando danos duradouros à vida profissional e social. Ele pode levá-lo a buscar experiências mais extremas, expondo-o a perigos físicos, problemas legais e profundas repercussões espirituais. Envolver-se em pecado sexual pode colocá-lo em um caminho de risco crescente e desvio moral. Muitos crentes se perguntam por que seu desejo pelo pecado não desaparece após a salvação. O fato de uma pessoa ser salva não significa que ela não será tentada a pecar. Quando recebemos a vida de Cristo, ocorre uma transformação espiritual em nosso espírito. No entanto, ainda habitamos um corpo carnal. Nascer de novo não significa que a carne deixará de desejar coisas carnais. Seu espírito está salvo, mas seu corpo não está. Infelizmente, muitos cristãos vivem com a ideia de que há algo errado com eles, porque são tentados. Ser tentado não significa que você é um falso cristão, ou que não nasceu de novo verdadeiramente. Ser tentado não é pecado. Agir de acordo com essas tentações é que é pecado. Considere o que a Bíblia afirma sobre as obras da carne em Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, emulações, ira, contendas, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pecado 1. O pecado da fornicação é um desafio simples de entender. Seu corpo naturalmente deseja sexo porque você é humano, e o sexo não é inerentemente mau. Ao contrário do que alguns pregadores podem sugerir, Deus criou o sexo com um propósito. No entanto, Ele destinou que fosse desfrutado dentro dos limites do casamento entre um homem e uma mulher casados. A razão pela qual as obras da carne incluem adultério e fornicação é que ambos são maneiras inadequadas pelas quais as pessoas satisfazem um desejo natural. Nascer de novo não significa que você nunca será tentado a fornicar ou cometer adultério. Em 1 Coríntios 6,16 lemos: Vocês não sabem que aquele que se une à prostituta é um só corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Em termos simples, este versículo explica que quando as pessoas se envolvem em fornicação, elas formam um profundo vínculo espiritual além do físico. O versículo sublinha a seriedade dos relacionamentos sexuais, porque eles unem as pessoas de maneiras que vão além do ato físico. Já notou como duas pessoas envolvidas em fornicação frequentemente têm um relacionamento tumultuado e negativo e parece difícil para elas seguirem caminhos separados? Elas querem se afastar, mas não conseguem, porque existe uma conexão que transcende o físico e qualquer outro relacionamento platônico. Esse vínculo é tão profundo que transcende a natureza física e até mesmo o tempo, desafiando explicações simples e análise racional. Mesmo quando o relacionamento termina ou as circunstâncias mudam, a conexão entre as duas pessoas que se tornaram uma só carne permanece intacta, resistindo ao longo dos anos e através das distâncias. Em outras palavras, essas duas pessoas são casadas no mundo espiritual. Isso é surpreendente porque nos faz refletir sobre quantas pessoas afirmam ser solteiras, mas na verdade estão unidas a várias outras devido à fornicação. Elas caminham afirmando sua solteirice, mas a Bíblia nos diz que porque fornicaram, estão espiritualmente unidas a outra pessoa, ou talvez a várias pessoas. A fornicação cria uma conexão profunda e complexa entre indivíduos. Por que você acha que rompimentos são tão dolorosos? Quando um relacionamento termina, você pode se sentir desorientado e vazio, como se uma parte de você estivesse perdida. Na verdade, uma parte de você está entrelaçada com aquela pessoa e um pedaço dela permanece com você, mesmo após anos sem contato.
Uma única mensagem de um ex pode despertar emoções profundas, fazendo seu coração palpitar ou afundar. Essa reação intensa ocorre porque, através de suas interações íntimas, vocês se tornaram uma só carne, conforme descrito biblicamente. O ditado "o tempo cura todas as feridas" não se aplica totalmente a esses cenários. O tempo sozinho não pode resolver os laços espirituais e emocionais. Portanto, mesmo anos depois, você pode se ver lutando com as consequências de um rompimento. O vínculo formado não se dissolve simplesmente com o tempo e muitas vezes requer um processo deliberado de cura e recuperação espiritual. Há pessoas ouvindo agora que ainda estão emocionalmente presas a alguém com quem fornicaram anos, talvez décadas atrás, porque estão espiritualmente unidas a essa pessoa. Deus sabia o que estava fazendo quando criou o sexo exclusivamente para marido e esposa. Pecado número 2, adultério. Provérbios 6:32 diz: "Mas o homem que comete adultério carece de juízo, quem assim procede a si mesmo se destrói." Este versículo alerta sobre as consequências devastadoras do adultério, destacando 2 aspectos principais: a falta de entendimento e a destruição da própria alma. Mesmo pessoas sábias e inteligentes podem sucumbir à tentação do adultério, como exemplificado na história do rei Davi. Apesar de sua grande sabedoria e habilidades como estrategista e governante, Davi cometeu um grave erro ao cobiçar a esposa de seu vizinho Batseba. Isso mostra que até os indivíduos mais talentosos são vulneráveis às tentações morais, ressaltando a fragilidade humana diante da falha moral. Além disso, Provérbios 6:32 enfatiza a responsabilidade pessoal do adúltero pela destruição de sua própria alma. A culpa não pode ser atribuída a fatores externos, como um cônjuge tentador ou circunstâncias desfavoráveis. O indivíduo deve enfrentar as consequências de suas ações e reconhecer seu papel na sua própria queda espiritual. Mesmo que tente culpar seus desejos, luxúrias ou a influência de forças externas como Deus ou o diabo, a verdade é que o adúltero é responsável pela destruição que causa em sua própria alma. O versículo sublinha a gravidade das ações do adúltero e o impacto profundo sobre seu bem-estar espiritual. O envolvimento em adultério leva à erosão da integridade moral e da saúde espiritual, resultando em danos profundos ao ser interior do indivíduo. Apesar de qualquer prazer temporário ou gratificação que o ato possa proporcionar, as consequências a longo prazo são terríveis, causando a fragmentação da alma e o afastamento da retidão moral. Provérbios 6:32 serve como um alerta poderoso sobre as repercussões devastadoras do adultério, ressaltando a necessidade de sabedoria e discernimento moral nas ações. O versículo incentiva a introspecção e a responsabilidade, destacando a importância de preservar a integridade e a vitalidade espiritual. Em última análise, Provérbios 6:32 enfatiza a verdade profunda de que o adúltero, por meio de suas ações, inflige danos irreparáveis à sua própria alma. O versículo alerta que o envolvimento em adultério pode causar danos profundos ao eu interior de uma pessoa, atingindo seus sentimentos, crenças e conexão com algo maior. Em termos simples, é como causar uma ferida profunda em quem você é como pessoa, afetando seu coração e sua mente. O adultério pode corromper a alma, tornando a pessoa mais inclinada a cometer outros erros e afastando-a da bondade. Além disso, o adultério pode levar a uma perda de integridade e força moral. Trair a confiança de alguém enfraquece o senso de certo e errado e corrói a honestidade e o caráter, qualidades essenciais para uma alma saudável. Por fim, o adultério pode causar danos emocionais e psicológicos, gerando sentimentos de culpa, vergonha e arrependimento.
Essas emoções negativas prejudicam relacionamentos importantes, levando à solidão e tristeza, afetando profundamente o bem-estar e a felicidade de uma pessoa. Assim, o adultério não só destrói a alma, mas também compromete a saúde emocional e a integridade pessoal. Pecado número 3, pornografia. Um dos maiores desafios na nossa sociedade atual é a questão da pornografia. Milhões de cristãos enfrentam essa luta. E não apenas eles, até mesmo os não crentes detestam esse pecado, mas não conseguem parar de cometê-lo, desperdiçando suas vidas assistindo a vídeos indecentes na internet. Quando me refiro a vídeos indecentes, estou falando da pornografia, porque é exatamente isso que ela é. Indecente. Pense em quanto tempo você passa assistindo esses vídeos na internet. Você está desperdiçando sua vida. Já parou para pensar em como sua vida seria diferente se, ao invés de gastar horas assistindo esses vídeos, você fizesse algo produtivo? Imagine onde você poderia estar. Imagine quão diferente sua vida poderia ser. Quão melhor marido ou esposa você poderia ser. Quão melhor pai você poderia ser. Imagine onde você estaria em sua caminhada com Deus, na sua carreira ou nos seus negócios, mas ao invés disso, você está desperdiçando sua vida diante de uma tela. A vida está passando por você e há tanto potencial dentro de você, mas esse pecado está te impedindo. Vamos analisar algumas estatísticas. 47% das famílias nos Estados Unidos relatam que a pornografia é um problema em casa. O uso de pornografia aumenta a taxa de infidelidade conjugal em mais de 300%. É isso mesmo, 300%. Imagine que 56% dos divórcios americanos envolvem uma das partes com interesse obsessivo em sites pornográficos. 68% dos homens que frequentam a igreja e mais de 50% dos pastores assistem regularmente a esses vídeos indecentes. Entre jovens adultos cristãos de 18 a 24 anos, 76% buscam ativamente pornografia. 33% das mulheres com 25 anos ou menos procuram vídeos pornográficos pelo menos uma vez por mês. Vivemos em uma era sem precedentes, onde a internet e a tecnologia nos dão acesso a uma biblioteca infinita de pornografia, disponível a um toque dos nossos dedos. A conveniência e o anonimato do conteúdo online tornam extremamente desafiador resistir à tentação desse vício. Diferente de qualquer outro momento da história, a era digital trouxe uma avalanche de materiais explícitos que podem consumir horas, dias ou até anos da vida de uma pessoa. O fascínio desses vídeos pode ser perigosamente cativante, desviando indivíduos de atividades produtivas, crescimento pessoal e relacionamentos significativos. A tentação enfrentada por esta geração é sem precedentes, e precisamos reconhecer a urgência de confrontar e superar esse problema disseminado. Estamos em uma era de grande maldade. Não subestime isso. Esta era é única, e os casamentos estão sob ataque por causa desse problema. A pornografia representa uma grave ameaça à santidade do casamento, distorcendo a percepção de intimidade e criando expectativas irreais, o que leva à insatisfação dentro do casamento. Indivíduos que lutam contra o vício em pornografia podem se tornar emocionalmente distantes de seus cônjuges, buscando satisfação em fantasias digitais em vez de nutrir a conexão real. Essa indulgência secreta pode causar quebras de comunicação e erosão da confiança entre parceiros. A natureza viciante da pornografia pode levar a comportamentos secretos, isolando ainda mais os indivíduos e promovendo um ambiente de vergonha e culpa. Homens e mulheres estão morrendo silenciosamente nesse pecado. Embora a questão da pornografia possa parecer privada, seu impacto se estende muito além das lutas pessoais de um indivíduo.
Aqueles que lutam contra esse pecado frequentemente sofrem em silêncio, sentindo-se envergonhados e presos em suas garras. Esse sofrimento silencioso pode levar a sentimentos de isolamento e desespero, afetando o bem-estar emocional e mental. Em constante luta interna e o ciclo de culpa podem desgastar o espírito, levando a uma sensação de desesperança e desamparo. À medida que os indivíduos tentam esconder seu vício, podem se afastar de seus entes queridos e se distanciar dos círculos sociais, intensificando seu isolamento. Essa dor oculta prejudica os relacionamentos e o crescimento pessoal, impedindo as pessoas de viverem vidas plenas e significativas. Como comunidade, é essencial estendermos compreensão, compaixão e apoio àqueles que lutam com esse problema, criando um ambiente onde possam encontrar cura e restauração. Se alguém vier até você lutando contra esse pecado, não os condene nem espalhe fofocas. Ajude-os, apoie-os, ofereça uma mão amiga e um ombro amigo. Vamos juntos enfrentar esse desafio, promovendo a recuperação e a renovação espiritual. Esses foram os 3 pecados sexuais mais terríveis da Bíblia, e espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários o que você achou do conteúdo. E se você não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Assista a outros vídeos do canal e cresça no conhecimento e intimidade com Deus. Te vejo no próximo vídeo.